está detido. Benito Mussolini, um ditador brutal cuja caminhada violenta para o poder criou o modelo para a ascensão da Alemanha nazista. Para Hitler, Mussolini era uma espécie de ídolo. Ele ajudou a forjar uma aliança maligna que desencadeou mortes e destruição pela Europa, traindo o seu próprio povo. Tinha sangue caindo como se fosse chuva e começaram a atirar para todo lado. Como Benito Mussolini foi de um fascista radical a um parceiro para o terror mundial. A maioria das pessoas da minha geração não entende como, há 70 anos, um pequeno grupo de nazistas conseguiu iniciar uma guerra que matou 60 milhões de pessoas. Eu quero descobrir, e para me ajudar, eu vou usar cartas de baralho. Hoje, são usadas tanto por militares quanto pela polícia para ajudar a identificar os seus alvos. Mas até hoje, ninguém nunca utilizou um baralho para o grupo mais famoso de assassinos da história. Atuando com peritos, eu quero descobrir onde cada um desses nazistas se posiciona na hierarquia do mal. O meu nome é James Ellis e este é Hitler e sua corrente do mal. Hitler viveu à sombra de Mussolini por mais ou menos 11 anos. O que ele aprendeu com Mussolini em termos de ideias para poder assumir o poder? Hitler teria chegado ao poder sem Mussolini. Mas, primordialmente, Mussolini era o modelo do que era o fascismo e de como um movimento como o de Hitler podia chegar ao poder. E foi um ditador fascista. Ele foi um ditador muito brutal, que tem muitas atrocidades na conta dele. Sim, e eu acho isso muito importante porque, apesar de não ser nazista, ele era fascista. Guy, por que dois ditadores quiseram atuar juntos e, de fato, interagirem quase como bons amigos? A resposta é simples. É a Realpolitik. Eles precisavam um do outro para poder construir o que virou o eixo. Precisavam criar um tipo de defesa contra o que eles viam como nações decadentes, as democracias. Quando dois machos alfa se encontram, mesmo em parceria, inevitavelmente vai ter algum conflito. E uma pergunta bem interessante é, quem de fato comandava? Considerando que ele não era um nazista, como nós avaliamos a importância dele para esse período da história? Para isso é preciso ir para a Itália. Eu vou começar a minha jornada em Predappio, o vilarejo no centro da Itália no qual Benito Mussolini nasceu. Esta é a casa de infância de Mussolini. Desde sua morte, há mais de 70 anos, esta construção se tornou um tipo de monumento ao seu legado. Tchau. Buongiorno. Bom dia. Buongiorno, bom dia. Buongiorno, bom dia. Eu não consegui não notar vocês fazendo a saudação fascista. É verdade. Nós fizemos mesmo. Nós não somos fascistas. Não. O que vocês acham do Mussolini? Para nós foi bom. Ele fez o melhor possível. Por quê? Explique. Por quê? Por quê? Por que você não gosta dele? Diga-me você o porquê. Explica primeiro por que você não gosta do Mussolini. Por quê? Bom, porque ele foi um ditador fascista que arrastou esse país para a Segunda Guerra Mundial. Nós fomos forçados, de certo modo. Então vocês acreditam que ele foi forçado a se aliar com o Hitler? Não, foi uma questão de forças se inverterem. Começaram iguais, aí Hitler disse, sou eu que mando. Se você não concordar, vai se arrepender, assim como a Polônia, certo? Tá bem difícil de engolir o que acabou de acontecer. A gente está na frente da casa em que Mussolini nasceu e alguns homens abertamente fizeram a saudação fascista. E aí, quando eu fui falar com eles sobre isso, eles expressaram admiração pelo Mussolini. Em vez de renegá-lo, a cidade natal de Mussolini se tornou um tipo de santuário para sua memória. As pessoas sempre pensam em memória como uma câmera de vídeo, com uma representação passo a passo exata de todos os eventos passados, mas não é assim que a memória funciona. As pessoas têm a tendência de mudar as memórias para adaptá-las à narrativa que elas querem contar. E tem gente por aqui que até fatura sobre memórias alteradas sobre Mussolini. Você recebe muita gente que vem comprar esse tipo de coisa? Sim. Ah, recebe? Essas pessoas são só turistas na região ou elas são apoiadoras de Mussolini?
Eu não posso perguntar nada pra ela? Não. Obrigado. Bom, eu comprei alguns itens. Primeiro, uma camiseta com o rosto do Mussolini. Aqui, eu peguei um macarrão no formato da cabeça do Mussolini. E por último, eu consegui comprar isto. Uma braçadeira com a suástica. Uma partezinha de mim até entende por que essa loja existe, mas é bem perturbador ver que eles vendem esses produtos nazistas neste lugar. É uma situação complexa. Para entender como chegamos aqui, é preciso voltar à Itália do fim da Primeira Guerra Mundial. A Itália saiu da guerra vitoriosa, mas o Tratado de Versalhes não deu ao país os territórios que achava que merecia, deixando muitos italianos se sentindo traídos e irritados. Além dessa amargura, a economia italiana estava indo mal. O desemprego era alto e as greves constantes. Entra em cena Benito Mussolini. Veterano de guerra, Mussolini começou a atrair seguidores com sua crença de que a força bruta era o único caminho para recuperar a glória que a Itália merecia. Mussolini via a democracia liberal como degenerada, condenada a falhar e que precisava ser substituída por uma ideologia baseada em qual um líder forte poderia assumir e levar o país para o rumo para o qual ele gostaria. Em março de 1919, Mussolini formou o Fasci Italiani di Combattimento, um grupo paramilitar que abraçava a ideologia fascista. Um fascista é alguém que acredita na supremacia do Estado, que acredita que o nacionalismo é bem mais importante do que os direitos do indivíduo. O novo grupo de Mussolini atraiu muitos veteranos de guerra desempregados. Ele os organizou em esquadrões armados chamados de Camisas Negras e os soltou por Roma. Bom, os Camisas Negras praticavam violência nas ruas e atacavam propriedades e jornais dos socialistas e de outros oponentes políticos. Os Camisas Negras de Mussolini logo cresceram para mais de 150 mil pessoas. Em 1921, o rei italiano Vítor Emanuel III dissolveu o parlamento em meio a crescente violência e caos. Como parte dos blocos antissocialistas nacionais, a Aliança de Combate de Mussolini ganhou 35 assentos nas eleições seguintes, abrindo caminho para mudanças na liderança. Em 1922, Mussolini liderou uma famosa marcha por Roma, em uma tentativa de realmente tomar o poder. Esqueça fazer isso democraticamente. Vamos marchar por Roma e resolver a questão. Quando os fascistas marcharam por Roma, o rei da Itália, em uma tentativa de manter a ordem e evitar declarar a lei marcial, acabou dissolvendo o governo e pediu que Mussolini formasse um novo governo, o que acabou permitindo que o próprio Mussolini tomasse o poder. Bom, tinha alguém observando e vendo aquilo como um tipo de modelo para ele próprio tomar o poder. E esse, claro, era Adolf Hitler. A ideia de que Mussolini tinha criado uma nova Roma, que tinha feito algo novo, de uma ordem democrática que Hitler também via como degenerada e decadente, impressionou demais Hitler. Aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Quando Hitler visitou Roma em maio de 1938, Mussolini o recebeu com um enorme espetáculo. Christian, você está me levando para a estação de trem Roma-Ostiense? A estação de trem Roma-Ostiense é um monumento bem importante na história do relacionamento entre Mussolini e Hitler. Entendi. O historiador e autor Christian Goesch é perito na aliança entre Mussolini e Hitler. É um monumento enorme. Nossa, é mesmo. Olha só para isso. O prédio foi construído para a chegada de Hitler em maio de 1938, quando ocorreu sua única visita de Estado à Itália. A ideia era demonstrar a força e o poder da Itália fascista aos nazistas. O fascismo da Itália seria o aliado mais forte de Hitler e dos nazistas. Vamos entrar para dar uma olhada melhor? Olha só isso. Pois é. Esse mosaico é uma referência muito forte ao Império Romano. Esse foi um tema presente na visita de Hitler em maio de 1938 e deixou uma impressão profunda em Hitler e nos nazistas.
A ideia de a Itália fascista ser tão forte quanto a Roma antiga fez Hitler e os nazistas acreditarem que a Itália fascista podia ser e deveria ser aliada da Alemanha. Era uma aliança que fazia muito sentido quando olhamos as metas de Hitler e Mussolini como líderes e os objetivos do fascismo e do nazismo como movimentos. Mussolini precisava de Hitler, já que a Itália fascista estava ficando meio isolada internacionalmente. Para Hitler, não sobravam muitas opções entre as potências europeias para uma aliança militar. Vamos dar uma olhada aqui. E quais eram as impressões de Hitler sobre Mussolini quando ele veio para cá? Extremamente positivas, porque para Hitler, Mussolini era uma espécie de ídolo. Hitler acreditava que Mussolini, como o primeiro ditador fascista da Europa, era alguém que tinha chegado ao poder com uma estratégia de duas frentes. Primeira, usar violência política contra oponentes políticos, agredindo, matando, assassinando e torturando oponentes políticos. A segunda parte da estratégia fascista de poder era tentar jogar conforme as regras da política parlamentar. Então quer dizer que Mussolini tinha criado um manual de como chegar ao poder, que usava a violência política quando era necessário, mas eles também jogavam conforme as regras. Então foi esse modelo fascista para chegar ao poder que inspirou bastante a ascensão nazista ao poder, que facilitou a chegada nazista ao poder. A aliança entre Mussolini e Hitler traria consequências devastadoras para todo mundo e mudaria as feições da Itália para sempre. Aqui você vê 9 colunas, porque 9 é o número de letras do sobrenome Mussolini. Nossa, ainda dá para ver o nome dele. Eu estou em uma missão para descobrir onde Benito Mussolini entra na corrente do mal de Hitler. Eu vim até Roma para aprender sobre os grandes planos de Mussolini para a Itália, juntamente com o escritor e historiador Christian Goesch. Para onde a gente vai agora? Eu tô te levando agora para o chamado Palácio da Civilização Romana. A construção é um dos legados arquitetônicos mais famosos do fascismo italiano. Nossa, é uma construção bem imponente, mas quando eu olho eu me sinto um pouco olhando para uma versão quadrada do Coliseu. Esse prédio foi parte de um grande plano para se fazer um novo bairro em Roma que seria chamado de Eura. A sigla é a abreviação italiana para a Exposição Universal de Roma, que aconteceria na Itália, como eu disse, para mostrar a força e o poder da Itália fascista. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente sente o tamanho e a imponência dele. E o prédio faz com que a gente se sinta insignificantes como indivíduos, não faz? O impressionante na arquitetura desse prédio é que ele tem 9 colunas, porque 9 é o número de letras do sobrenome Mussolini. E 6 colunas, porque 6 é o número de letras do primeiro nome de Mussolini. Então meio que sutilmente assinaram o nome do Mussolini aqui nesse prédio. Olha, pode até ser uma lenda urbana, mas muitos estudiosos já falaram disso. E o que diz a inscrição lá em cima? É uma citação de Mussolini que celebra a Itália, no caso como um povo de poetas, artistas e heróis. Não só havia um grande poderio militar, como poderio artístico, cultural e intelectual também. A mensagem desse palácio reforça a noção de que a Itália fascista seguiu as pegadas da Roma antiga. Tanto Mussolini quanto Hitler se apoiavam em um passado histórico ou mítico, uma época de suposta grandeza da civilização. Para Hitler, era um passado mítico alemão e a ideia de uma civilização ariana que era superior a todas as outras. Para Mussolini, era claramente o Império Romano. O alinhamento às glórias da Roma antiga permitia que Mussolini abastecesse o culto à personalidade que se espalhava pela Itália. O culto à personalidade ocorre quando um país usa mídias de massa, propaganda, manifestações e publicidade para tentar criar uma imagem divina, quase superpoderosa e onipotente de um líder. Eu quero saber mais sobre a obsessão de Mussolini pela Roma antiga. Para onde está me levando?
Nós estamos indo para o que conhecemos hoje como o Estádio Olímpico. E a melhor pessoa para perguntar é o historiador Richard Bowen. Para ver um complexo que foi construído nos anos 1930. Tem um obelisco aqui. Nossa, e o nome dele ainda está aí. Sim. Eu acho muito estranho o nome dele estar tão explicitamente à mostra bem nesse obelisco na frente de um prédio em Roma hoje em dia. Sim, é mesmo meio estranho, mas é assim que funciona, sabe? E isso é parte da história da cidade, certo ou errado, mas continua à mostra até hoje. O que exatamente é esse local e o que o Mussolini queria que fosse quando construíram? Este é um local que foi tomado por Mussolini e transformado em uma enorme área esportiva, para demonstrar a importância do regime e também, de uma forma ou de outra, os novos planos de arquitetura que Mussolini tinha para Roma. Fazer avenidas bem grandes e criar novos projetos de arquitetura que, de alguma maneira, evocavam o passado da Roma antiga, mas que, ao mesmo tempo, tinham uma aparência moderna também. Eu notei que tem alguns símbolos fascistas ao redor. Tem muitos símbolos fascistas aqui. Tem um M de Mussolini intercalado com sinais fascistas aqui. E ali também tem um mapa de Roma, para trazerem partes da Roma antiga, a qual a Itália moderna estaria evocando. Dá para ver a águia fascista ali. Então muitos dos símbolos fascistas foram resgatados para cá da época da Roma antiga. Até o próprio brasão fascista é algo vindo do período da Roma antiga. Sim. É literalmente uma junção trazendo a ideia de que o fascismo seria um grupo de pessoas unificado e trabalhando em conjunto. O que o Mussolini esperava conseguir com todo esse simbolismo fascista? Bom, um senso maior de unidade e a ideia de um Estado-nação. Mussolini havia herdado uma nação que ainda tinha uma aparência muito regionalizada. Eu diria até que hoje partes da Itália ainda são mais regionalizadas do que nacionalistas. Então, uma forma de ele poder tentar criar essa ideia de um Estado-nação era usando muito desse simbolismo antigo. Então ele usava esse passado da Itália para tentar unificar forças. Exatamente, isso. Eu acho incrível que milhares de pessoas venham para cá para assistir jogos de futebol e também outros grandes eventos esportivos e caminhem por cima de todas essas imagens fascistas que o Mussolini colocou aqui. Os planos de Mussolini para criar um novo Império Romano eram extremamente ambiciosos. Mas logo ele levaria o país para o caos. Na minha missão para descobrir onde Benito Mussolini entra na corrente do mal de Hitler, eu vim explorar a casa de Mussolini em Roma. Estamos saindo do térreo e indo para debaixo da casa? Isso, a gente está indo pro porão da casa. E esse abrigo foi construído para o próprio Mussolini. Francesca Paino é uma guia da organização Roma Subterrânea. Esse aqui era um abrigo antiaéreo, que foi preparado em 1941. Caramba! Este cômodo fica bem abaixo da sala de dança da casa principal. E por que ele mandou construir esse abrigo? Porque o Mussolini e a família dele moravam aqui na Vila Torlonia, lá na residência principal chamada Casino Nobile. Este abrigo subterrâneo foi projetado para permitir que Mussolini continuasse governando de Roma após a guerra explodir na Europa. Em setembro de 1939, a invasão de Hitler à Polônia deu início à Segunda Guerra Mundial. Poucos meses antes, Hitler e Mussolini haviam assinado o Pacto de Aço, um acordo mútuo para apoiarem um ao outro em tempos de conflito. A guerra tinha começado, mas quem iria participar? De acordo com o Pacto de Aço, Mussolini. E o que ele fez? Nada. Hitler ficou furioso, mas Mussolini tinha seus motivos. Foi porque o exército dele estava totalmente desfalcado. Eles não tinham armas e nem equipamentos suficientes. Ele via de forma realista e também inteligente que, caso ele declarasse guerra, não teria muito o que fazer. Porém, com menos de um ano de guerra, os exércitos de Hitler estavam varrendo a Europa
E Mussolini reconsiderou sua decisão de se abster. Em maio de 1940, Hitler conseguia incrível sucesso. Estava tomando os Países Baixos, estava chegando na França e Mussolini pensou, calma lá, eu quero participar dessa ação, eu quero minha fatia do bolo. Se eu me juntar a Hitler, posso ganhar vários territórios no sul da França e quem sabe onde mais. Ora delle decisioni irrevocabili. Mas logo ficou claro que Mussolini não se mostraria um aliado eficiente para Hitler. Forças italianas fracassaram enormemente no norte e leste da África e na Grécia. Repetidamente, os exércitos de Hitler eram chamados para socorrer as forças cambaleantes de Mussolini. O que mais tem nesse abrigo? Por exemplo, me fala das características ou com que está equipado. Primeiramente, portas antigases. Aqui tem uma porta antigases. E normalmente usavam em duplas, então tem outra porta antigases lá do outro lado. Sendo que essas portas abriam para os dois lados. Essa era a melhor maneira de evitar que os gases entrassem no local. E a segunda questão é o sistema de filtragem de ar. Tá. Porque gases eram o que havia de pior, considerando os ataques. Eu tô vendo que tem uma escrivaninha aqui. Está aqui porque provavelmente o Mussolini trabalhava enquanto ficava aqui neste abrigo antiaéreo. Ah, então era para ele continuar trabalhando. Se ele estivesse fazendo alguma coisa lá na residência, ele podia trazer para cá e continuar. E ele chegou a usar este abrigo em particular? Bom, este abrigo foi construído em 1941 e o primeiro ataque aéreo em Roma foi em 1943. Então, podemos dizer que ele não usava durante os ataques aéreos, mas provavelmente usava quando havia alarmes. Aqueles que não terminavam com ataques aéreos sobre a cidade de Roma. Ah, então quando os alarmes soavam, ele devia descer lá do andar principal. Exatamente. E se abrigar aqui, antevendo o caso de aviões aliados aparecerem sobre Roma e começarem a soltar bombas. Uhum. Tem algum significado para o horário marcado neste relógio? O relógio marca 11h13, que é o exato momento do primeiro ataque aéreo sobre a cidade de Roma, em 19 de julho de 1943. E isso aqui é para lembrar o horário, porque aquilo foi um momento terrível para a cidade de Roma. Quanto mais bombas dos aliados caíam sobre a capital, mais Mussolini se esforçava para manter o poder. Estava bem mais difícil para Mussolini controlar o país, o território dele, do que para o Hitler. E qual era a razão? Ocorre que a Itália sempre tinha sido um país muito bem dividido. Não fazia muito tempo que eles existiam como um país. E até hoje, na Itália, há amplas diferenças entre o norte e o sul. Eles quase se consideram como nações distintas. Para Mussolini, tentar manter todos juntos, enquanto também tentava lutar guerras na África e nos Balcãs, era uma situação incrivelmente difícil. Em 1943, as forças do eixo estavam perdendo o controle da guerra. Os aliados iam super bem no norte da África, os italianos e os alemães recuavam e também começavam os desembarques dos aliados na Sicília. The invasion of Sicily. 2,000 ships bringing great armies of battle-hardened British, Americans and Canadians. De repente, os aliados estavam no solo italiano do eixo. Foi um grande momento na guerra. Com os aliados se aproximando, o abrigo de Mussolini foi levado para um subterrâneo mais profundo. Para onde vamos agora? Agora estamos indo para um abrigo de fato. É um túnel que foi construído em 1942. Realmente é bem mais profundo. Isso. Nós estamos a cerca de 6 metros abaixo do térreo da residência. 6 metros abaixo? É isso mesmo. Este abrigo foi feito a partir deste túnel. Então, dá para ver que tem umas coisas faltando. As portas, elas não existem. Não existe sistema de filtração de ar neste abrigo. E estes cômodos aqui, nos dois lados, nós não sabemos para que foram usados, porque este abrigo está inacabado. Nunca foi finalizado.
O abrigo antibombas de Mussolini nunca foi terminado, porque em julho de 1943, o povo italiano enxergou o único caminho para tirar a Itália da guerra e evitar o agravamento da crise. Em 1943, Mussolini foi retirado do poder pelo rei italiano. Ainda havia um controle sobre o poder ditatorial dele. Não funcionava assim na Alemanha. E foi uma das razões pelas quais Hitler ficou no poder até o dia em que morreu. Aí, Mussolini, em 1943, depois de basicamente 2 décadas no poder, ouviu do rei: "Nós nos cansamos de você, o povo se cansou de você, é hora de você partir." Novamente, Hitler precisou ir ao resgate de Mussolini. Apesar de Hitler basicamente considerar Mussolini quase que como um, eu diria, tolo, ele ainda nutria uma lealdade ao seu ex-companheiro fascista, entende? Mussolini foi encarcerado em um hotel sobre uma montanha e ocorreu uma missão de resgate bastante ousada, realizada pela SS, que resgatou Mussolini e o retirou da montanha em uma pequena aeronave. German pilots speed Mussolini to Hitler's secret headquarters. And a discarded Duce greets the man who gave him the kiss of death. Foi uma grande ação, para os alemães mostrarem que conseguiam resgatar Mussolini bem debaixo dos narizes italianos. Foi uma grande ação do Hitler e o mundo ficou uau. Mas no fim, isso não mudou nada. It was rumored that Mussolini was dead, but these pictures show him as still much, too much alive. Mussolini, então, foi colocado no norte da Itália, controlado pelos alemães. Ele tinha se tornado meio que um ditador fantoche. Era só mais um desses líderes fascistas notórios que não tinham mais nenhum poder real. O resgate salvou Mussolini, mas atirou a Itália no caos. O rei e os líderes militares fugiram para o sul. Os alemães marcharam e tomaram Roma. Após isso, a opressão nazista na Itália foi cruel. Mas em 23 de março de 1944, o povo italiano revidou. O Führer queria que cada soldado alemão garantisse que 50 italianos fossem mortos. Teve uma tremenda... 50. A minha jornada para descobrir onde Benito Mussolini se encaixa na corrente do mal de Hitler me trouxe até essa estreita rua de Roma. Foi aqui nesta rua que... Para me encontrar com Mino Carbone, um perito na história da resistência italiana. Em setembro de 1943, os nazistas haviam iniciado uma ocupação opressiva de Roma. Foi uma ocupação nazista bem brutal. Foi muito brutal. Toque de recolher, era impossível conseguir alimento, tinha comércio ilegal. Um pedaço de manteiga custava 10 mil a mais do que o preço normal. Nossa. Então foi terrível. Foi uma situação lamentável. Os nazistas foram terríveis. Tinha muitos italianos que não se importavam de ter soldados alemães olhando para onde eles iam pelas ruas italianas em Roma. Em 23 de março de 1944, os italianos revidaram. O que aconteceu aqui? Queriam dar ao povo romano meio que um choque de realidade. Por favor, acordem, vamos ajudar os aliados. Podemos nos livrar dos nazistas. Um grupo feito de estudantes decidiu atacar um grupo que era formado por 156 soldados. Aí eles planejaram uma bomba que foi terrível. Foram cerca de 18 quilos de TNT. Imagine, havia 156 soldados marchando. Eles subiram a rua. E assim que chegaram no Palazzo Titone, veio aquela explosão. Uma das mais fortes de todas. Tudo nos arredores tremeu. Foi realmente muito grande. E as primeiras filas foram totalmente decapitadas. Foi uma força tremenda. Tinha sangue caindo como se fosse chuva. Nossa. E as filas de trás, assustadas, começaram a atirar para todo lado porque achavam que havia bombas vindo de cima. Ninguém entendia nada ali. Dá para ver as marcas de bala na parede. Ninguém entendia de onde a bomba tinha vindo. E 32 deles morreram na hora. Claro que quando Hitler soube daquilo, ele ficou totalmente louco. Só essa palavra já descreve. Aí o Führer queria que cada soldado alemão garantisse que 50 italianos fossem mortos. Teve uma tremenda... 50. Então, para cada alemão, 50 italianos. No fim, Hitler foi dissuadido simplesmente por ser uma situação impraticável.
A Gestapo local recebeu ordens para passar pelas prisões romanas e então retirar quem achasse para executar e oferecer uma represália que então seria realizada como uma razão de 10-1. Eles foram nas cadeias e pegaram diversos homens jovens, muitos dos quais presos por crimes bastante pequenos, alguns ladrões e assaltantes, e os levaram para as cavernas de Ardeatine. Eu vim para as cavernas de Ardeatine, nos arredores da cidade, para conhecer a sequência da história. Olá, Coronel. Bom dia. James. Sim, é um prazer. Prazer é meu. O Tenente-Coronel Francesco Sardoni é o diretor deste memorial. Eu sei que aqui foi o lugar de um massacre brutal. O que exatamente aconteceu aqui? As vítimas chegaram na praça em grupos de 5, junto com 5 SS ao lado. Foram trazidas para este local e forçadas a entrar na caverna. Eles foram forçados a se ajoelhar e cada alemão acertou o detento mais próximo dele com 2 tiros de pistola, um na nuca e outro no rosto, para garantir que estavam mortos. Eles foram deixados no mesmo local em que tinham sido mortos. A situação chegou ao ponto de os detentos seguintes, que foram levados para dentro, se depararem com uma pilha de cadáveres, todos amontoados um em cima do outro. E tinham que escalar essa pilha e ajoelhar sobre os corpos dos amigos. Encontrar eles mortos daquele jeito era psicologicamente devastador. Como as pessoas ficaram sabendo do que aconteceu aqui? Acontece que era importante para os alemães que esses corpos nunca fossem achados. Então eles detonaram com dinamite todo este local onde estamos. Assim, eles sabiam que seria difícil encontrar os corpos posteriormente. Mas não levaram em consideração que esta região na época era cheia de pastores. E também havia monges de um mosteiro próximo que ouviram todos os gritos, todos os tiros e tudo mais que aconteceu. E depois, quando a cidade de Roma e os norte-americanos, em julho de 1944, começaram a procurar pelo local onde poderia ter ocorrido o massacre, o exército americano encontrou a localização exata de onde a matança havia ocorrido. Como as pessoas reagiram? Foi uma coisa horrenda saber sobre o massacre e digerir tudo aquilo. O povo italiano desejava de maneira bem forte, especialmente as famílias das vítimas, desejavam muito que se construísse neste local um memorial em homenagem às 335 pessoas que foram assassinadas aqui. O povo de Roma vê como um símbolo da resistência naquela época, um símbolo daquele grito por liberdade. Não foi preciso esperar muito pela liberdade. 3 meses após o massacre, em junho de 1944, as forças aliadas entraram na cidade. With the Germans in headlong retreat, Yanks of the Fifth Army enter Rome in triumph. The liberators were acclaimed with ecstatic fervor. Rome is the first great capital to be freed from the enemy. Em abril de 1945, estava claro que os aliados venceriam a guerra e Mussolini decidiu fugir. Mussolini, com a amante Clara Petacci, queria fugir para a Suíça. Ele achava que talvez estivesse seguro lá. Mas quando estava no vilarejo Dongo, perto do lago de Como, acabou que foi capturado por combatentes italianos. E não acabou bem para Mussolini e Clara Petacci, porque morreram a tiros. Dead in the streets of Milan lies the body of Benito Mussolini, first of the dictators and the first to go. O corpo dele foi levado para Milão com o da Clara Petacci e foi pendurado de cabeça para baixo em um posto de gasolina.
2 dias após Mussolini ser morto, Hitler cometeu suicídio. Na semana seguinte, a Alemanha se rendeu. A aliança fascista entre a Alemanha e a Itália estava acabada. Mas a história de Mussolini não havia terminado. Meu Deus, isso é muito medonho. Para concluir minha jornada para entender a história de Mussolini, eu retornei a Predápio, sua cidade natal. Esta é a cripta da família Mussolini, onde Benito está enterrado. Como muitos lugares na cidade, esta cripta se tornou um local de peregrinação. Este lugar é considerado tão sagrado que não é permitido falar alto aqui dentro. O que é bastante curioso é que Mussolini é venerado e celebrado na Itália de um modo que Hitler realmente não é na Alemanha. Por que isso? Bom, eu não creio que seja porque o legado de Mussolini tenha sido benéfico de alguma forma. Eu acho que é porque a Itália jamais teve que fazer a mesma autocrítica e nem reconhecer os excessos e a brutalidade do fascismo da mesma forma que a Alemanha. A quase completa aceitação da sociedade alemã ao nazismo e a consequente redenção e entrega incondicional a forçou a reconhecer o que tinha ocorrido e do que as pessoas foram cúmplices. Esse processo não ocorreu na Itália. Meu Deus, isso tudo é muito medonho. Nem todo mundo aqui é tão a favor de Mussolini. Alguns trabalham arduamente para mudar o modo como ele é lembrado. Você ganhou um prêmio pela sua atuação antifascista. Sim. Incluindo Giorgio Frassinetti, o prefeito. Esta pequena placa é bem importante porque representa a contradição que é Predápio. E esta é a casa em que Mussolini morou, o líder do fascismo. E hoje quem mora aqui é o prefeito de Predápio, que recebeu um prêmio do governo austríaco como antifascista do ano em 2016. Nós somos contra o fascismo, nós somos contra o totalitarismo e nós não queremos que se repitam. E o fato dessa mensagem partir do local onde dormia e morava o jovem Mussolini traz ainda mais significado e valor. Este aqui é um local muito importante para Predápio. É a Câmara Municipal da cidade. Dá para ver que os símbolos fascistas foram raspados das cadeiras. Então essas cadeiras contam duas histórias. A primeira história é de quem colocou o símbolo fascista em todas essas cadeiras. A segunda história é dos que o removeram. E por que para você é tão importante compreender o que houve aqui neste lugar? Nós não podemos permitir que acabem retornando o totalitarismo, o fascismo e o nacionalismo. A minha jornada pela Itália de fato abriu meus olhos para o legado de Mussolini. Agora está na hora de decidirmos onde ele se encaixa em Hitler e sua corrente do mal. A minha missão na Itália me trouxe uma nova visão sobre a ascensão da aliança fascista entre Mussolini e Hitler. Também revelou como Mussolini entusiasticamente se uniu a Hitler na guerra e causou destruição massiva pela Europa.
Agora, usando o nosso sistema especial de baralho, eu quero saber a posição de Benito Mussolini em Hitler e sua corrente do mal. O lugar que eu visitei que causou maior impacto sobre mim foi Predápio, que é a cidade natal do Mussolini. Lá existe o que eu só consigo descrever como um comércio de turismo fascista. Anthony, por que Mussolini é reverenciado por tantos italianos ainda hoje? Parte disso tem a ver com o mito persistente do italiano fascista bom e do nazista mau. O mito de que Mussolini fez coisas boas e que as coisas ruins que ele fez foram ações forçadas por Hitler. Tem gente na Itália que ainda cita questões como Mussolini supostamente acabando com a máfia em certos territórios, ou aquela coisa de fazer os trens chegarem no horário. E é essa fumaça nostálgica que costuma mascarar a realidade da ditadura fascista cruel. Eu concordo, Anthony. Honestamente, é bem perturbador o Mussolini ainda ser venerado na Itália hoje. Acho que isso diz muito sobre a natureza fragmentada da política italiana e da sociedade italiana. E nós pensamos na Itália como um país sólido, com um formato de bota. Mas, na verdade, o Norte e o Sul são quase países totalmente distintos. E acho que o que Mussolini representa para muitos italianos é um tipo de união dessa nação perturbada. Ele governou com mão bem firme e os manteve unidos por um longo período. Além disso, é bem curioso os restos do Mussolini estarem em uma tumba em uma cripta familiar pomposa, sendo que os do Hitler foram descartados sem a menor cerimônia. Mussolini pode ter se beneficiado por estar à sombra de Hitler, entende? À sombra das atrocidades de Hitler. Comparado com as coisas terríveis que Hitler fez, Mussolini pode até parecer nem tão mal assim. E não sei, caso Hitler não existisse, se Mussolini não seria ainda mais reverenciado naquela época e ainda hoje. Ele elevou o fascismo a altos níveis na Europa por meio de um regime brutal e assassino. Considerando isso e sua aliança com Hitler, Mussolini está mais do que dentro do círculo do mal nazista. Agora o que eu quero fazer é chegar a uma conclusão sobre onde nós achamos que Mussolini entra na corrente do mal nazista. Ou se por não ser um nazista, será que de fato ele merece estar presente aqui? Gaio, o que você acha? Você está certo, claro. Ele não era oficialmente nazista e, portanto, não necessariamente entraria no baralho. Mas, então, vamos aos fatos. Ele foi um grande líder fascista. Ele cometeu atrocidades enormes, matou oponentes políticos, usou gás venenoso e massacrou vilarejos inteiros para poder promover uma ideologia racial distorcida. Ele tem que ficar no alto. Eu o coloco como o quinto. Anthony. Gaia, aceito o raciocínio, mas não aceito a conclusão. O Mussolini foi essencial para a história do fascismo. Mas se formos falar em termos de influência no regime nazista, bom, Hitler teria chegado ao poder sem Mussolini. O Holocausto ocorreria sem Mussolini. Hitler começou a Segunda Guerra sem Mussolini. Contudo, Mussolini ofereceu um modelo fascista de tomada do poder e a Aliança Internacional Fascista foi bastante importante para mim. Eu acho que é o número 29. Eu concordo muito com o Anthony. Acho que se formos ranqueá-lo em uma corrente do mal geral, eu poria bem para cima. Talvez que nem o Guy. Mas em termos da posição na corrente do mal de Hitler, ele não me parece uma figura essencial para o regime. Eu vou para um lado parecido. Para mim, ele é o 30. Interessante, vocês dois estão em sintonia aqui, mas, Guy, a sua opinião é bem diferente. Eu creio que ele deva ser lembrado pelo que ele foi. Um ditador fascista brutal e um dos principais incentivadores de Hitler. Com base nisso, eu digo que ele fica com o número 15. Ele é o valete de ouros. Eu enxergo Benito Mussolini como alguém que foi claramente um modelo e uma grande inspiração para Hitler. Ele firmou uma aliança com Hitler que levou seu país para a Segunda Guerra Mundial e causou sofrimento ao povo italiano. Apesar de não ter sido um nazista, ele merece um lugar em Hitler e sua corrente do mal. Perto do fim da minha visita a Wewelsburg,